Aposto que você vai gostar desse programa de hoje. Eu aposto muito e aposto gostoso. Você quer saber se as apostas vão dar merda? Então cola com a gente, porque mais pra frente a gente vê no que isso vai dar. Eu sou Rafael Studart, esse é Ulisses Matos e aqui temos também Diego Focas. Olá! Que está com a voz mais fina nessa introdução. Bem, o assunto de hoje é a proliferação das bets. Vai dar merda ou não vai? Ulisses Matos. Eu começo a falar se vai dar merda ou não. Você acha que vai dar merda? Ai, cara. O que você traz sobre esse assunto pra gente? Cara, não trago muita coisa não, assim. Eu já vi um podcast uma vez sobre isso, eu achei excelente. E ele puxava muito Qual é o nome? questão... Você lembra? Eu acho que foi no... Cara, já vi dois, na verdade. Eu já vi do Café da Manhã. Não, do Café da Manhã. Da Folha de São Paulo. E do Wall Prime também. Ok. E o que mais me deixou assustado sobre isso, que eu não sabia, é sobre apostas de uma forma geral, que elas mexem como se fosse droga com o cérebro. Totalmente. Né? E eu não sabia que era nesse nível. Sistema Tem de pesquisa recompensa. científica e tudo mais, blá, que as pessoas são super viciadas. Qual é o grande problema das bets? Porque o jogo sempre tem. A aposta tem. Porque as pessoas apostam em cavalo. E tudo mais. Jogo do bicho. Beleza. Isso vai acontecer sempre, as pessoas vão ter. Tem o jogo do Estado, né? Que é a Mega Sena e tudo mais. O problema do bet é porque é uma casa de apostas no seu bolso. Você acessa a qualquer momento, para tudo. Tem um pacto que você estabelece que você não tem com as bets. Exatamente. Deixa eu pescar aqui rapidinho. Existe uma diferença significativa, porque como aqui a gente está tentando identificar o que vai acontecer mais para frente, quando a gente tratava de apostas ao longo da história da humanidade, porque o ser humano sempre apostou, ele era geodependente. Uhum. Então ele dependia de você estar num lugar, num cassino, num jockey clube, em algum canto. Casa de apostas. Uma casa de apostas. Então você precisava estar ali. Você tinha todo um ritual para sair de casa. As pessoas sabiam, você tinha que mentir que você estava indo para algum lugar. Se era um lugar que as pessoas fumavam, você voltava com o cheiro daquele lugar. Então tudo te envolvia para você estar presente ali. O que mudou foi a tecnologia agora a serviço da aposta e o fato de, como o Ulisses disse, dela estar nos nossos bolsos através dos celulares. Então, perdão, mas eu só queria fazer essa contextualização. Esse foi quando eu comecei a ler sobre essa história toda. Foi isso, cara. Foram dois choques. É uma parada que é meio que uma doença para a pessoa que aposta, né? Total. Eu sei disso porque eu tenho um problema com o jogo, não com o jogo de azar. Tenho um problema de jogo de sorte. Não, eu tenho problema com o jogo de videogame e tudo mais. Como assim? Por que problema? Eu tenho um problema de não saber parar. Eu posso ficar... Não saber parar? É para perder alguma madrugada? Quando eu vejo o passarinho tá cantando. E eu falo, nossa, eu fiz isso de novo. Eu tô com fome e não paro, sabe? E eu varo... Problema. É um problema, sim, porque no dia seguinte... Não, lógico. Atrapalha. A sua vida como um todo, sim, mas... Atrapalha, porque no dia seguinte eu me ferro. Eu tenho que trabalhar e tudo mais, eu tô cansado, aí eu me programo que eu tenho que dormir tantas horas depois de trabalhar um pouquinho. Isso ferra o meu dia. Né? Então, assim, eu tenho... Mas não é um problema parecido com quem vai pra balada, quem é solteiro e tá indo pra balada. O cara vai lá e fica na balada e fala, tem que voltar pra casa. Eu acho que é um problema. Mas tá legal isso aqui, eu acho eu tô me dando atenção aqui, eu vou ficar até 5 da manhã, dorme 2 horas, vai trabalhar. Então, parecido. Seria um problema maior, Foca, se eu jogasse todos os dias. Sim. Eu posso ficar 2, 3 dias. Tem gente que, quando a pessoa é viciada em jogos, em apostas e tudo mais, ela quer apostar o tempo todo. A cada momento ela vai, no meio do trabalho, ela vai lá tá apostando, né? Então, eu não tenho esse problema. Eu posso ficar um ano sem pegar naquele jogo, mas se eu pegar, eu não tenho controle de falar assim, eu vou jogar 1 hora. Eu não consigo jogar 1 hora. Eu perco o controle. Então, assim... Eu tenho tão pouco controle sobre mim, que eu já tô tão acostumado a estar fora do controle. Eu sou um cara disciplinado, entendeu? Isso, acho que é a diferença. Então, quando eu vejo essas pessoas assim, dá uma peninha... Porque eu sei como é que é. Eu sou empático com essa pessoa que não consegue parar de jogar. Sim, tem que ser. Entendeu? Eu fico triste, sim, porque ela tá perdendo coisas da vida. Opinião? Claro. São armadilhas pavlovianas ali de treinamento, de condicionamento e tudo mais. Tem até algumas dessas bets, a maioria delas hoje, que elas
te dão dinheiro e te incentivam e controlam até que você ganhe as primeiras para que já gere uma dependência dopamínica ali na sensação de retorno. Elas injustamente, conhecem muito bem o cérebro humano e elas estão procurando aquilo que chamam de whale, né? Que é a baleia, que é aquela pessoa que não tem o próprio controle e que vai gastar mais do que as outras, e elas estão dispostas a perder muito dinheiro para cada pessoa que tem controle sobre si, para achar essa pessoa que não tem controle. Lógico, as pessoas às vezes têm momentos diferentes da vida, algum momento ela tem controle, outros não, e tudo mais. Mas o que eu entendo é que toda a sociedade que tem, e quanto mais pervasivo, mais próximo a sua mão de apostar, você vai ter uma perda social, você vai estar perdendo gente produtiva que não vai ter controle sobre si mesmo e que vai, assim como as drogas, assim como todos os outros problemas de vícios dopamínicos, quanto mais liberal mais você tem uma parcela da população que vai ter dificuldade em não cigarro, bebida. Então, é uma merda. Ainda mais quando você vê o quanto dinheiro dá e você entra no aeroporto hoje, você não sabe nem se você tá numa casa de aposta ou você tá no aeroporto. Porque você vê mais coisa de bet do que coisa de companhia aérea. Eu acho que a questão toda é assim, eu sou a favor da liberdade do indivíduo desde que, obviamente, não prejudique a liberdade de outros indivíduos, né? Isso isso é um ponto pacífico na minha cabeça. Então, em teoria, não teria problema nenhum a pessoa fazer o que ela bem entende com o dinheiro dela. Sim. Só que ela vive em sociedade. E, diferente do que existia até o surgimento dos smartphones, uma aposta pode comprometer toda a sociedade. Pode parecer que é um exagero, mas não. Mas veja bem, isso é a minha visão, né? Pelo menos. Um momento, antes que você embarque nessa, eu concordo, né, com o que você está falando, mas só que tem uma coisa mais importante, que eu vou falando do ponto de vista de quem sabe que tem um problema. Tá? Eu não tenho problema com jogos de aposta, porque não depende de mim. Esse tipo de jogo não me atrai porque não sou eu que estou vencendo, é outra pessoa. Ou porque você perdeu as primeiras vezes, que se você tivesse ganho as primeiras vezes. Não é isso. Eu não vou apostar em quantas vezes o cara vai fazer uma coisa, porque eu gosto de jogo em que eu posso vencer. Existem estudos interessantíssimos de que como foi as suas primeiras jogadas impactam demais o quanto você vai jogo de azar. Com certeza. Então, de repente, teve o azar de ganhar uma bolada na primeira vez que você jogou pôquer com seus amigos valendo R$10, e aquela merda te aumenta muito a probabilidade de você criar uma relação. Mas eu tô trazendo muito por caso muito específico meu. Tá bom. Que é tipo, eu não gosto desse tipo de jogo porque eu não tenho controle sobre ele e tudo mais. Blá, blá. Ele não me desafia. Ele é sorte ou azar. Então não é desafio. Whatever. Não importa porque a gente tá falando aqui. Mas eu importo do ponto de vista de que eu gostaria de parar e eu não consigo. Então, é um problema pessoal meu mesmo. Então, essas pessoas que são viciadas em jogos, não é só a questão do dinheiro dela, é o que ela faz, o que ela quiser. Elas têm um problema, sim. E elas sentem que tem um problema, até pelos depoimentos dela, até para procurar ajuda. Não é só porque ela ficou na merda e perdeu o dinheiro dela. É porque ela passa a ter um problema de incapacidade de não conseguir gerir a própria vida. Entendi. Então, isso também é um problema individual que elas manifestam. Tá? Sim, mas que ainda assim impacta a sociedade. Sim, muito. Quero ver essa aposta que mata a humanidade. Não, então, não acho que a aposta mata a humanidade, mas eu acho que é o seguinte: o problema é como tudo que a gente fala de 2010 para cá, ou de 2000 para cá, quando a tecnologia entrou de uma maneira mais presente por conta da internet e posteriormente do smartphone, né? Então, pós 2007, é a escala. Eu acho que o problema, sempre que a gente discutir, qualquer tema que a gente vai discutir aqui, o problema tá na escala. Concordo. A gente tinha problema de aposta, mas isso não era um problema que a gente tinha que parar tudo, vamos discutir isso. Não, porque entrava no lado do indivíduo. Você tinha pessoas com problema de aposta, mas não era um negócio que parava a sociedade, né? Que você via em todas as esferas possíveis causando impacto. Por exemplo, vamos pegar brevemente, eu depois posso até pintar um cenário um pouco mais detalhado, mas vamos pegar brevemente o que aconteceu aqui no Brasil pós 2018, pós a liberação do que viria a ser as bets. Primeiro que, vale dizer, isso não é um movimento, ou melhor, não é um acontecimento isolado, tá? Não colocando teoria conspiratória na mesa, mas isso foi um movimento global. Os Estados Unidos, em 2018, passaram por uma liberação da Suprema Corte que viu
nos jogos de aposta algo que não tinha mais problema ser disseminado nacionalmente. Então, houve uma mudança de entendimento. Abriu-se um precedente aí grande que tanto é que antigamente absorvido pelo mundo. A NFL, esse não tinha. Você não podia falar de aposta. Nada podia estar ligado à aposta. Sim. Mas a partir do momento que a Suprema Corte, que hoje em dia é mais conservadora do que antes, liberou e falou, não é problema, as pessoas fazem o que elas bem entenderem, começou a ter um fortalecimento do mundo das apostas nos Estados Unidos e óbvio que é uma galera que tem dinheiro e começou a ver lugares no resto do planeta que estavam mais vulneráveis para esse tipo de proposta, e o Brasil era um deles, né? Na época era o Temer que estava aqui, e conseguiu fazer o seu lobby para que isso passasse. E agora a gente está lidando com as num país onde o bingo é proibido. Onde o bingo é proibido. E quando passou aqui, não foi regularizado. Exato. E durante o governo seguinte também não foi regularizado. Exato. Posso colocar uma coisa interessante, só que eu acho que é importante nesse momento? É o seguinte, eu trabalhei no mercado imobiliário, 15 anos da minha vida, imobiliário / financeiro, vendendo projetos que muitas vezes passavam por terrenos que deveriam ser shoppings ou algumas coisas assim, dentro do investimento que a pessoa ia fazer. E em São Paulo tem alguns bingos que são icônicos, que estão fechados há 15 anos, mas que são terrenos extremamente importantes para a incorporação imobiliária, por exemplo, na 23 de Maio, que é uma avenida muito grande de São Paulo. Essas casas de bingo que tem lá fazem alguns shows e tudo mais, mas o valor que seria para vender, para construir uma torre lá dentro, são milhões e milhões de reais para o proprietário. Por que esses proprietários, mesmo até hoje, mantêm aquela casa de bingo no mesmo estado que ela foi entregue há 15 anos atrás? Porque até hoje os donos de bingo pagam aluguel altíssimo de milhões de reais por mês para manter o ponto, para quando essa negócio for aberto, eles já têm o ponto. Então, dava tanto dinheiro, e ainda dá tanto dinheiro, qualquer coisa ligada à aposta, que o cara consegue pagar por 15 anos o aluguel de um terreno prime que iria para uma incorporação. Que loucura. Mas ele consegue pagar isso por 20 anos, esperando quando aquilo for abrir. Eles mantêm porque é uma aposta deles que vai voltar. Não, eu acho que não é nem aposta, é lógico que é lobby, eles estão lá pagando muito caro, eles têm noção de quanto eles têm para investir e quão longe está de ser aprovado. Mas a loucura é que, assim como quem trabalha no audiovisual já recebeu uma proposta que assim, o pessoal fala, você quer falar aqui do meu caderninho aqui? A gente paga R$1.000 para você falar do caderninho. Aí chega o cara da Bet e fala, pode falar da minha betinha aqui, eu te pago 60 mil reais para você falar da minha betzinha aqui e tudo mais. Fala, todos os outros clientes que estão querendo anunciar, eu estou tentando fechar por 2, 3, vem um negócio de bet que fala que vai pagar 60, que são, às vezes são 10 vezes mais do que um cliente, 20 vezes mais, 30 vezes mais do que um cliente normal pagaria. E tem que ter alguma coisa errada com isso. Eu não sei dizer filosoficamente, mas quando tem um caminho muito fácil assim, normalmente é porque ele está envolvido com pessoas que só estão lá dentro, quem tem já uma predisposição a ser mais agressivo e violento contra os concorrentes. Exige um tipo de pessoa muito específica para estar entrar nesse mercado de... Então, a gente libera e a sociedade, tá bom, a gente é livre para fazer, mas no final você está criando uma coisa social que incentiva e dá poder social para quem tem, para pessoas que são, teoricamente, das pessoas mais inconsequentes ou menos inescrupulosas. O estudo está certo. A sociedade eu quero chegar onde o estudo está querendo chegar, porque assim, vamos lá, tem alguns problemas, tem vários problemas com esses casos de apostas eletrônicas, né? Sim. Inclusive, você não sabe como é que é o algoritmo, você teria que não fiscalizar, tem nenhuma, não tem transparência. Tipo, quando você joga na Telecena, na Mega Sena, eu fui lá pra Telecena do Espírito Santo. Quando você joga na Mega Sena, você sabe qual é a probabilidade e tudo mais, e quem é auditado e tudo mais. Blá, blá, blá. A gente não sabe isso. Outra coisa, eles são enganosas as propagandas. Eles falam, vem, vai jogar, e a gente vai não sei o quê, blá, blá, blá. E outra coisa, e é uma parada massiva de que você vai ver um jogo de futebol, você vai ver a propaganda. Então tá exposto a mais pessoas e tudo mais, tá vendo? Então, a gente tem vários problemas de regularização com esses casos de apostas hoje. O que o nosso programa costuma tentar fazer, né, aqui nesse quadro, é o quanto que você vai dar merda pro mundo. E é o que eu queria entender, acho que o estudo está indo para esse lado. Então, é porque já tá dando algumas merdas. Primeiro que a gente tem a questão da saúde mental. Você tá criando pessoas que vão ficar mais... A pessoa que tem uma dependência no jogo e está viciada ali jogando, ela tem uma tendência de 2 a 3 vezes mais pensar em suicídio. E ter ideações suicidas e tal.
Eu dou aula e eu já tive uma situação que eu converso com os alunos pelo Telegram. O melhor aluno da turma não queria... ele não estava me respondendo. Ele estava devendo o trabalho, aí eu fui conversar com ele pessoalmente. Falou, professor, não posso entrar no Telegram porque ele tinha, sei lá, 24 anos. Ele era mais velho porque já era a segunda faculdade dele, enfim. Eu não posso entrar no Telegram porque eu tenho um problema com o jogo. Quando eu entro no Telegram, eu sou inundado de mensagens dos grupos de aposta que eu tava... Isso me dá gatilho. E ele falava, eu tenho vontade de ir para Las Vegas, entregar a chave do carro pro meu amigo e pegar e falar assim, olha, não me dá essa chave de jeito nenhum, porque eu vou torrar 50 mil reais com a aposta. É na cabeça dele, entendeu? Ele tava com isso. Ele fica muito alucinado com a aposta. E, por exemplo, esse semestre eu tenho um aluno, esse tem 18 anos. Ele, quando tinha 15, ele geria um grupo no WhatsApp de pessoas que estavam apostando. Não sei se era no WhatsApp e no Telegram ou só no Telegram, enfim, não importa. Mas ele falou, quando chegava o dia X, ele falava, olha, dispara agora, ele recebia essa mensagem, dispara agora a mensagem para divulgar, porque acabou de sair o Bolsa Família do pessoal. Então, assim... Caraca. Isso eles não estão preocupados com isso. Então, não tem escrúpulo, não há escrúpulo. Estão preocupados em acertar perfeitamente no dia para poder sugar o máximo. Esse meu aluno tem 15 anos. Quer dizer, tinha 15 anos quando fez isso e ele se deu conta, por conversar com o pai, que não era... Ele ganhou muito dinheiro, que ele falou. Muito dinheiro com 15 anos. Mas só o cara faz a gestão ainda... Mas ele falou, eu não me sentia bem mais quando eu comecei a entender o que isso significava. E aí ele pulou fora desse negócio. Que bom que ele teve essa força, né? Mas pensa que muita gente que não tá ganhando dinheiro, que tá só sofrendo as consequências, eu tenho muito aluno que aposta. E num ponto de vista acadêmico, principalmente de escola e faculdade, né, particular, houve uma diminuição do QI, soma dos QIs todos gastos no negócio, porque estão gastando em outras coisas. Não, nem é isso. Isso pode ser também visto, mas o que eu tenho de dados é a quantidade de ingressantes diminuiu na faculdade particular, porque o pessoal gastava o dinheiro do que eles gastariam para pagar a universidade com bets. Mas tem alguém dizendo isso? Tem. De fato tem. Isso já é comprovado. Houve um estudo dizendo, olha, menos matrículas porque mais pessoas estão gastando do que isso aqui. Sim. E não só nisso, não é só... Porque isso é uma coisa fundamental, né? Aí você pensa assim, a gente está prejudicando a formação futura de um país. Porque todo mundo sabe que é a educação que faz a gente se mover na escada da mobilidade social. Então você tem menos cérebros pensando naquilo, mais cérebros preocupados em como pagar suas dívidas. Só que aí eu sou um capitalista que não tô nem aí para isso. Beleza, você tá ferrado também. Porque, por exemplo, no mercado de varejo, isso também existem várias pesquisas que já trouxeram esse assunto. As pessoas estão gastando menos com roupa, por exemplo, para gastar com bet. De onde surge? A gente pega... Como é que essas empresas têm esses bilhões para gastar com influencer? Pagam 1 milhão para os... Eles têm porque eles estão literalmente absorvendo uma grande parte do PIB brasileiro que iria para... Hoje eu vou derrubar 50. Que iria para reinvestimento e para o caralho a 4 para empresas que são... a sociedade... É um jogo de soma zero. Isso é um jogo de soma zero. Se eu ganho... negativa, talvez de subtração. Sim, porque... Desculpa te interromper, mas é diferente de outros aspectos do capitalismo. Isso é um jogo de soma zero. Porque se eu ganho 10 mil por mês e eu agora gasto 2 mil em bet, que eu não gastava antes, esses 2 mil vão estar deixando de ir, seja para investimento no mercado financeiro, fazer economia, fazer a economia girar, ou seja, para consumir as coisas que eu tenho. Então, assim, todo mundo se prejudica, exceto as bets. Se bem que essa coisa de fazer economia girar, não, porque esse dinheiro acaba indo em outros lugares, como camisa de jogador de futebol, influenciadores. Só pro bilionário que tá lá. Não, vai pro bilionário. Vai pro Cauan Raymond, sei lá. Vai pro pessoal que ganha dinheiro com a bet. Sim. Entendeu? A maior parte vai, claro. Eu acho que a questão toda no longo prazo,
uma minoria vai se beneficiar e vai ter um terreno devastado pela maioria. Principalmente porque, diferente quando você tinha cassino ou bingo legal, eu cheguei a pegar a época que o bingo era legalizado. Eu ia no bingo com um amigo meu que era viciado em bingo. Eu ia pela diversão, mas eu ia porque era divertido. Nada. Eu ia pra ver. Eu botava por pouquinho. Eu nem botava nada. Mas assim, a diferença é, ali tinha uma faixa etária, você não podia entrar com mais de 18, por exemplo. Sim. A Bet, eles fazem de um jeito porque a cabeça da garotada tá toda focada em jogar jogo digital. A gente já tá acostumado desde muito cedo a jogar jogo digital. É só um layer a mais de emoção num negócio. Para eles é um joguinho. E em Stanford, em Harvard, em várias universidades grandes lá dos Estados Unidos, existe uma disciplina de 6 meses em que se ensina como fazer um aplicativo ser mais engajador. É lógico. Como você manipular... Exato. O fluxo dopamínico de uma pessoa. Então, quando você bota isso à mercê ou em função de um jogo de apostas, é muito... Junta tudo. Um cérebro que foi treinado a vida inteira, desde criança, a jogar jogo digital, com um cérebro que ainda não está totalmente formado, né? Porque a galera com 15, 16, 17 não está totalmente formado, com a ideia de que aquilo aquilo pode ser um jogo. E uma manipulação fodida para te dar um intake de dopamina gigantesco nas primeiras jogadas, nas primeiras partidas, eles estão subsidiando você para viciar mesmo. Então, literalmente é igual o cara que tava na mesa de sinuca e fala, não sei jogar, vamos apostar aqui. Aí você aposta, ganha, e depois ele vem lá e mete uma bolada em você porque ele joga muito melhor. Todas as mecanismos de animalizar o seu cliente, vamos dizer assim, de tirar o córtex pré-frontal da equação e ele ir lá, vai botar mulher com a seminua, homem seminu, corpos deliciosos, pets. O influencer que você gosta, o craque jogando com aquela camisa ali. É tudo feito pra te pegar na... Onde é que vocês acham que vai dar merda? Então, eu acho que vai dar merda no sentido de que... Assim, pra sociedade. Depende do quanto a sociedade está disposta ou ela consegue absorver esse peso morto. Porque isso são coisas que literalmente elas estão como se fosse a criminalidade. A criminalidade, ela atrapalha a sociedade como um todo. O funcionamento do... Eu entendo que isso é mais um peso morto para a sociedade. Se você tiver um excesso disso, você está atrapalhando... Educação, disponibilidade financeira. O SUS vai ter que tratar pessoas com dependência, porque as dependências também se relacionam, então a pessoa muitas vezes... Deve dar para fazer um estudo fácil de onde mais se aposta. Você está apostando, aí você afoga as suas marcas. Uma coisa que a classe médica reclamou foi disso, que quando foram estudar a regularização disso, a regulamentação dos jogos, para ser liberado e tudo mais, a gente pensou só na parte das tarifas e tudo mais, mas não chamaram a classe médica para conversar. Sim, os psicólogos, não sei o quê. Então, assim, a gente não está preparado para uma epidemia de viciados em jogos que as bets estão possibilitando. Não tem diferença do lançamento dos remédios de opioide americanos. Sim, oxicodona, essas coisas. Então, assim, eu acho que... mercado excessivo que fode. No longo prazo, a gente vai ter uma sociedade mais doente, mais endividada, mais refém do dinheiro, porque se você tá todo endividado, você vai se submeter a fazer coisas que coloquem os seus princípios no chão, no lixo. Porque quando é uma questão de sobrevivência, a primeira coisa que vai embora tende a ser os seus princípios. E a dignidade. É igual aquele primeiro episódio da nova temporada do Black Mirror. Segundo. Sim, exato. Eu vi como primeiro. Não, é porque ele tá falando da 7ª temporada que saiu. É o primeiro que tem. O cara que tem a esposa tá doente e ele tá endividado com ela. É o Dumb lá, que você fica fazendo então, desafios na internet. Eu acho que vai dar merda nesse lugar. A gente vai ter uma sociedade administrada por caciques inescrupulosos. Tudo bem, a gente pode falar, hoje em dia já é um pouco isso, mas vai ser num nível muito superior porque tá pegando a galera criança. E eu acho sempre um perigo quando você pega na infância, na adolescência, porque você está construindo uma geração para daqui a 10, 15 anos. Então, assim, acho que vai dar merda nesse lugar. Você vai estar criando pessoas mais inconsequentes, pessoas que não vão ter uma visão realmente de longo prazo, que vão estar preocupadas em pagar suas dívidas ou em ganhos imediatos. Vão ficar na mão do... que vão ficar na mão. Então, assim, acho que vai dar merda nesse lugar aí. E uma sociedade mais pobre em vários níveis. Intelectualmente, financeiramente. Cara, isso não é um até esportivamente. Eu já vi pessoas de jogo de futebol, que trabalham com futebol, que falam que a garotada hoje não tá vendo futebol como se via futebol. Eles ficam vendo pra ver negócio de escanteio, pra ver cartão amarelo. Não estão vendo o jogo, eles estão vendo só estatística no jogo. É o ápice daquele fim de futebol arte, né? Que se falava antigamente.
Que agora virou só Money game. virou... Quantas laterais vão sair, o cara fica vendo o jogo assim. Ele tá buscando o dinheiro dele no jogo. Ele não tá buscando o jogo no jogo. Agora, posso colocar uma outra coisa que eu acho que fode tudo isso? Tudo isso a gente conhece a sociedade. A gente tem case Las Vegas, Salt Lake. Você tem vários lugares no mundo onde você tem, aqui na América do Sul, onde você tem o peso da aposta e os cassinos, lógico, cassinos virtuais é uma extrapolação desse problema. Mas soma uma sociedade que tem essa liberação para que você faça isso com IAs poderosas que realmente conseguem entender onde é que você vai ser pego, quando você está na baleia, quando você está disposto a gastar dinheiro. Dá na mão de empresas que têm essa capacidade de entender o ser humano no nível individual e que querem fazer esse cara gastar dinheiro, e você tem literalmente um hamster wheel ali que o cara consegue... Infinito, o cara consegue te manipular. E já era um problema. O seu navegador já sabe mais do que o seu psicólogo sabe de você desde 92, sei lá. Não vai piorar, né? Então, vou aproveitar isso e puxar aqui, porque no final do nosso papo, a gente tem um relógio da meia-noite, onde a gente vê se a gente está mais perto do fim dos tempos ou não. Focas, no teu relógio da meia-noite, essa situação das bets coloca o ponteiro aonde? Nos 11h50. Esse eu acho um problema 11h50 da noite. Da noite, porque eu acho que esse é facilitar ainda mais, é usar mais um dos gatilhos e dos vamos dizer assim, que se fosse um titeteiro de alheio, com uma capacidade infinita que a gente vai ter de controlar massas e o caramba 4, você colocar apostas, então você vai ter que ter um controle muito grande para que simplesmente as pessoas não consigam identificar quem são essas pessoas fracas e suguem todo o dinheiro delas até tirar. Então você está criando um ser humano que não vai servir para nada, a não ser para trabalhar de uma forma quase que escravizada por um serviço desse que vai manter ele, e vai ser muito fácil fazer isso. Então, ou a sociedade enxerga isso de uma forma mais rápida agora e fala, caralho, vamos cortar isso antes que essa merda vire um dos maiores problemas, ou a gente vai ter um problema grande de misturar IAs mais... Já tem, lógico, já é tudo muito usado com o algoritmo e definição de padrões. Mas vai ficar muito pior. E aí, alguma hora você vai ter, a sociedade vai ter, porque não vai ser mais uma brincadeira de... Você vai ter gente que vai escravizar a outra sabendo facilmente. Joga só. Entra nesse jogo e se fudeu. Ulisses, bom, eu sempre teu relógio. O meu relógio é sempre em termos de sociedade e extinção da humanidade, do planeta ou do mundo. Ele vai pra onde? Então, eu acho... Eu não vou ser tão catastrófico quanto vocês. Eu acho que é muito triste a situação de quem tá vivendo isso, quem vai passar por isso, mas eu poria 10h30 da noite. 10h30 da noite, porque é o seguinte... é triste, sim, mas é tão triste quanto o alcoolismo. Eu acho que as bets hoje são... Bom, você não consegue beber o teu... Desculpa. Não, eu entendo. Mas ao mesmo tempo você pode beber em qualquer lugar. Como você pode comer fritura a qualquer momento hoje, sabe? Eu acho assim, é mais um alcoolismo. Eu gostaria que não houvesse. Entendi. Mas assim, como o alcoolismo não destruiu a humanidade, nem o ópio, na guerra do ópio e tudo mais, quase destruiu uma sociedade. Não eu sei. Sim. Mas assim, eu acho que ele não destrói a sociedade. O crack na epidemia do crack, é se não absurdo. fosse controlado na época, se não tivessem colocado um final na epidemia do crack, você acha que não teria destruído, por exemplo, a sociedade americana daquela época? Eu falo assim, não, aqui é neoliberal, pode vender o... Acho que não, eu acho que você pode... Não precisa da receita. Você deteriora sociedades. Ele compra... Sociedades, eu concordo. Sim. Mas vou puxar de volta aqui pra gente transformar num debate nesse exato instante. Bem, então temos 11h50 da noite, 10h30. 10h31. O Foca me convenceu aqui, 10h31. Bem, eu tava até com o horário, mas agora eu já tô achando que talvez eu esteja muito fatalista. O meu horário original era 11h50 da noite. Que é o que eu coloquei, 11h50. Você botou 11h50? Botou 11h50. 11h50. Tá. Foi. Então a gente tava parecido. Mas eu não sei. Eu vou jogar pra 11h45 depois de ter conversado aqui com o Ulisses. Olha aí, mas eu acho que pode ser catastrófico dependendo da ausência de regulamentação. Se ficar muito frouxo, acho que é perigoso. Bem, definidos então os relógios de cada um de nós, vamos para o quadro de hoje. Sempre a gente traz um quadro aí logo depois do Vai da Merda. E o quadro de hoje é o PCP, pior cenário possível. O PCP de hoje é em cima daquele lance que vocês devem ter lido, você aí deve ter ouvido, ou pelo menos conhecido a história de alguma maneira, não sei, que é a vida num outro planeta. O planeta K2-18b minúsculo. K2
18b. Um exoplaneta. Um exoplaneta. Foi a James Webb, né? Exatamente. James Webb capturou ali imagens e fez uma leitura de espectrografia, se De não me engano. gases. Dos gases. Espectrografia, perdão. De gases que indicam, possivelmente, micro-organismos que são capazes de sintetizar e produzir os gases. Possível vida, né? Uma possível vida microscópica, mas ainda assim vida. Então eu quero saber, começando com focas, qual seria o pior cenário possível dessa descoberta de vida em outro planeta. Não necessariamente vida inteligente, Gente, mas... o diretor tá avisando que a gente já tem uns 30 minutos mais ou menos aí de programa. Então vamos encerrar. Rapidamente, tá bom. Rapidamente, o grande problema para mim é o vamos visitar, trazer de volta para cá, o mesmo que furar geleiras sem saber o que nós estamos falando, que tipo de vida, vírus ou o que é que seja. É muito complicado você trazer bilhões de anos de evolução nesse planeta fechado, trazer uma vida exógena que pode, assim como trazer um caramujo de um país para o outro pode causar um problema Sim. grande de ordem natural. Eu acho que isso, logicamente, a princípio, a minha primeira preocupação seria essa. Mas o pior cenário possível é ir lá, buscar um negócio, trazer pra cá. Você tá de alguma forma, você vai pra uma sonda, não sei o que lá, você traz pra cá, fez todos os processos, mas pô, aquela merda aguenta. Ela entra aqui na tua boca e estoura teu peito. É um alien. Que aguenta. Fizemos pasteurização nessa merda, jogamos UVC, mesmo assim o bichinho sobrevive, eclode em algum momento lá, gera alguma porra. E é uma coisa que o nosso sistema não teria preparado para receber. Entendi. De alguma forma. Mas... Tipo aquela história, eu não lembro de onde é que era, dos sapos na Austrália, né? Sei lá. Sim. Tem. A pessoa leva o sapo para um lugar e o sapo caramujo africano. Tem aqui direto que transmite doenças pesadas e tem... Entendi. Seria um desbalanceamento do ecossistema natural da Terra. Ok. Ulisses, qual é o teu pior cenário possível para essa história toda? O meu é bem maluco, bem lá para frente. Eu tenho, assim, medo de que a gente lá tenha realmente vida, a gente detectou essa forma de vida, e isso pode ser, então, que tenha outras formas de vida. Então, no mesmo planeta. No mesmo planeta. Vida inteligente, inclusive. Não, porque os gases tem que ter... Cara, eu fiz um curso de astrobiologia no museu, no museu ali de São Cristóvão, esqueci o nome, que é o Observatório Nacional ali. Toda forma de detecção de vida que eles tentam... É muito baseado no que a gente... É baseado em vida carbono. Tudo. Então, esses planetas aqui, eles têm mais tendência de ser porque elas estão dentro das perspectivas... Cara, mas é tudo em vida de carbono. Mas eu fico pensando, ok, tem essa microvida lá, microbiológica, a gente chega lá e tem vida. Mais, outro tipo de vida inteligente. Para mim, sempre o pior cenário é a gente ir nesses lugares e acabar com o lugar. Eu sempre fico com medo de ser tipo assim, o que você prefere? Eu tenho mais medo da gente ir num lugar e exterminar a vida do que vir uma vida pra cá e exterminar a gente. Eu sempre acho que a nossa raça humana é a mais escrota, que eu prefiro que a gente não faça contato com uma forma de vida inferior à nossa, pra gente não cagar tudo. Isso pra mim é um mote de vida. Eu prefiro sempre ser a segunda pessoa a errar. Eu não quero ser a primeira pessoa a errar, entendeu? Eu prefiro que o outro cometa o erro do que eu seja essa pessoa que, eu cometi o erro. Entendeu? Pisei no último exemplo do rato intergaláctico. Exatamente. Então, tipo... Um grande passo para... Tipo, o cara matar a gente é uma droga, mas foi o cara que matou. Agora, a gente chegar lá e acabar... Sim, eu tenho esse peso, né? Espirrou lá no... Eu tenho essa vergonha. Eu não quero fazer parte dessa galera que foi lá e exterminou a vida. Tem uma história clássica... Nós que os conquistadores tivessem tido esse cuidado. Isso. Né? Tipo, né? A gente prefere ser... povo ancestral a ser europeu, né? Eu entendo isso. Eu me identifico muito. De certa maneira, isso era também o meu pior cenário possível. Da gente estragar um negócio maneiro. Mas agora que você trouxe esse pra não ficar igual... Pode ficar igual, cara. A gente pode pensar igual. E eu lembrei do lugar onde eu fiz o curso de astrobiologia, no MAST, Museu de Astronomia. Museu de Astronomia. Como é que é? Foi um curso... MAST. Foi um curso de introdução à astrobiologia. Então, basicamente, o pior cenário possível, meu e do Ulisses, seria a gente destruir um planeta maneiro. Inclusive, vida inteligente. E o meu é eles destruir um planeta horrível, que é o nosso. Mas por culpa nossa. Porque a gente trouxe de maneira indiscriminada, inconsequente. Como a gente e fez isso. Ok. Tá bom.
Beleza. Diga aí pra gente, se você estiver assistindo no YouTube, qual seria o seu pior cenário possível pra esse caso aí? Você pode escrever no comentário, né? Pode Na escrever. verdade, também, se a gente estiver em podcasts, no Spotify, tem um lugarzinho pra comentário também. Ah, é? Então Tem. comente também, por favor. Agora, começando a encerrar o nosso programa, eu quero do nosso Nolan, que é a nossa inteligência artificial, uma Fake Noise. Fake Noise, para quem não sabe, é um quadro em que o Nolan vai trazer uma notícia sobre o futuro, ou até sobre o presente, mas que diz respeito ao futuro, e nós vamos discutir Se é fake. se é fake ou não. Se isso é plausível, se não é, se a gente acredita que de fato aconteceu ou não. Ok. Beleza? Então Vamos lá. manda lá, Nolan. Olá, colegas. A notícia é: startup americana anuncia avanço significativo na tecnologia de baterias sólidas, prometendo uma maior densidade de energia e tempo de recarga ultra rápidos para dispositivos móveis e veículos elétricos. Essa bateria é capaz de carregar um Dodge Charger em 18 minutos. Porra. É verdade. Olha, eu quero que seja verdade. Não, é verdade. Mas, Mas por que é verdade? Não, então. Pelo pouco que eu sei, porque assim, eu tava lendo há algum tempo que a bateria é o nosso gargalo tecnológico Sim, hoje em dia. com certeza. Né? É o nosso maior gargalo. E aí é pouco. Cara, tive uma discussão uma vez, eu briguei com meu filho sobre isso. Porque eu falei que era isso, ele falou que não era, e depois ele tudo viu bem, que era isso mesmo. acontece. Deixa pra lá. Mas assim, que uma forma de você solucionar esse gargalo não seria você criar uma super bateria que ficasse durante uma semana funcionando. Que seria a recarga cada vez mais rápida. Que seria a forma de contornar esse nosso gargalo. E é meio que isso que essa notícia está dizendo, né? Seria uma coisa... A gente recarrega mais rápido. Olha, E eu acho que a notícia... É por aí. Então, A gente pra tem você é verdade. É verdade, porque eu acho que a tecnologia está caminhando para a gente ter recarga rápida e não exatamente baterias que duram mais. Focas. É o seguinte, a diferença da bateria de estado sólido é que ela é como se fosse uma esponja onde os elétrons conseguem passar pelos buracos de um lado e do outro sem depender de um elemento químico, normalmente líquido, entre eles, que causa, por exemplo, vai como se fosse água com cálcio vai formando placas que vão dificultando isso, e tem aqueles ciclos de bateria. Então, a bateria de estado sólido foi, por muito tempo, a grande aposta da indústria do que seria o futuro, porque ela aumenta a velocidade de carga e ela não pega fogo, como as baterias que estão usando ali entre um anodo e cátodo algum tipo de líquido. Ela tem uma série de vantagens, mas está sendo muito difícil de conseguir fazer isso com a densidade energética que tem hoje nos polímeros de lítio, aquela merda toda. Então, tem algumas tecnologias novas que estão dizendo que a bateria de estado sólido não é talvez a única aposta que a gente tenha para o futuro. Então eu acho que essa notícia é real, mas eu não sei se era a notícia mais precisa, porque eu entendo que há 3 anos atrás ela era a grande aposta da humanidade para storage, para guardar energia, e eu acho que hoje tem outras tecnologias que vão substituir provavelmente essa... Então, Mas a notícia é real, porque ela está propondo... tem uma cavidade. Eu foquei muito na parada da recarga, mas ele está falando que é um novo... Não, mas tipo... realmente, elas recarregam mais rápido. As baterias de estado sólido, elas permitem que o elétron passe de uma forma mais fácil e carrega mais rápido. Pois é, eu acompanho um site que é o Inovação Tecnológica e muito pelo meu pai também, que ele volta e meia, ele adora esse site. E eu já li muito a respeito disso, mas eu não sei se esse tempo aí tá certo. Eu acho que é 18 para uma bateria de carro, né? eu acho que é verdade, mas eu acho que tem alguma cavidade aí. Eu acho que tem alguma pegadinha. Deve ter uma autonomia muito mais baixa, deve ter alguma outra coisa, peso Eu quero saber. Nolan, fala aí pra gente. A notícia é parcialmente verdadeira. A bateria será feita com uma célula semissólida e entrará em fase de testes em 2026. Não, mas no geral é verdade, né? O que assim, já é um grande avanço e tá tranquilo. E mais pra frente a gente vê também como é que isso... Como eu falei, o caminho vai ser esse, da recarga rápida. Não vai ser super bateria que fica pra sempre. É recarga rápida. Bem, estamos encerrando um mais pra frente a gente vê. E você que está aí, por favor, dê o seu like. Se você gostou também, né? Se você não gostou, não precisa fazer nada além
de indicar para outras pessoas, porque a gente precisa da sua indicação também. Eu não vou deixar de mendigar jamais, porque a gente precisa do engajamento. O engajamento é muito importante. Maldito engajamento, malditos algoritmos. Então dê o seu like, compartilhe, vá nas plataformas, dê 5 estrelas. E é isso. Daqui a pouquinho a gente se vê mais. É só você assinar o nosso podcast e se inscrever no nosso canal. Valeu, pessoal! Eu aposto que a galera vai assinar. Falou. É isso aí. Valeu, galera! Adiós.